Olá amigos, bem-vindos ao canal Daniel Simões. Tenha medo, tenha muito medo. Esta é a mensagem que tem vindo a ser passada 24 horas por dia, 7 dias por semana, nos principais meios de comunicação social. E esta indução de medo e esta declarada urgência das pessoas descobrirem sobre como é que absurdamente se devem comportar socialmente e como é que devem se relacionar umas com as outras perante estas novas normas e um novo cenário pseudo-pandémico. Tudo isto encobre o que verdadeiramente está acontecendo. A conquista da supremacia dos bancos centrais sobre a soberania dos países. A criação de um governo mundial centralizado no sistema fintech dos bancos centrais ou sistema de tecnologias financeiras dos bancos centrais. Um novo modelo de ditadura baseada no controle tecnológico absoluto sobre cada pessoa, animal, produto e serviço. Muita gente continua confinada por medo de ser contaminada pelo coronavírus, Tiziane. Pois é, uma pesquisa constatou que o receio de sair de casa atinge metade das pessoas. E o mais preocupante, esse medo de se expor pode dar origem a uma síndrome chamada fogo. Mais um impacto emocional da pandemia que nós vamos conhecer agora na reportagem da Ana Paula Neves. Eu tenho muito medo, porque a gente não sabe com o que está lidando, né? A gente não sabe quando isso vai terminar. Uma pesquisa recente revelou que metade da população tem medo de sair de casa. Mais de 52 mil pessoas de todos os estados brasileiros foram entrevistadas por mensagem de texto e 50% relataram um temor de ir às ruas e retomar as atividades normalmente. No mapa do medo, o destaque vai para os estados do Amapá, Piauí, Ceará e Pernambuco, onde as pessoas disseram estar mais temerosas em sair de casa, mesmo após o fim da quarentena. O medo, ele vai existir, você vai sentir. E como o medo bloqueia a clareza do pensamento, a pessoa fica impossibilitada de descobrir soluções criativas para a sua vida. Ou de se organizar de forma criativa com outras pessoas, no encontro de soluções para as suas vidas. Ficam limitadas às escolhas que o sistema oferece. A maior parte das pessoas não entende o que verdadeiramente está acontecendo em seus países. A instauração do primeiro governo mundial fintech dos bancos centrais. A tecnologia financeira dos bancos centrais. A primeira ditadura bancária de que há memória. Talvez a primeira ditadura verdadeiramente mundial. As elites visam a completa digitalização da nossa vida e transformar a maior parte das nossas relações em relações financeiras executadas com dinheiro digital controlado pelos bancos centrais. Eu repito, as elites visam a completa digitalização da nossa vida e transformar a maior parte das nossas relações em relações financeiras executadas com dinheiro digital controlado pelos bancos centrais. Todas as medidas e normas que estão sendo impostas visam apenas domesticar o ser humano para um novo modelo de controle tecnológico absoluto sobre todas as esferas que constituem a vida humana. O sistema fintech dos bancos centrais já controla as regulamentações e as supervisões financeiras dentro de cada país. Mas a besta está faminta e quer mais, quer o total controle das regulamentações e das supervisões financeiras. E quanto mais as nossas relações humanas se vão transformando em relações financeiras, mais poder o sistema fintech dos bancos centrais tem sobre cada pessoa e sobre a sociedade como um todo. Como praticamente todos os movimentos da sociedade precisam de dinheiro para acontecer, todas as esferas corporativas estão subjugadas a usar as moedas aprovadas pelos bancos centrais, usá-las dentro das plataformas físicas e digitais autorizadas pelos bancos centrais e tudo dentro das regras determinadas novamente pelos bancos centrais. Isto coloca o sistema fintech dos bancos centrais como a esfera central de poder deste novo império fintech dos bancos centrais. Como temos vindo exaustivamente a demonstrar,
o Banco Privado BIS, com 63 bancos centrais acionistas, o Banco para Assentamentos Internacionais, com sede na cidade da Basileia, Suíça, é o Banco Central dos Bancos Centrais, é quem determina as regras do jogo financeiro e é quem supervisiona se aquilo que foi determinado por regulamentação está sendo implantado nos países através dos bancos centrais. Tal como anunciámos no artigo do dia 4 de julho de 2020, o Banco Privado BIS está ampliando os seus tentáculos em parceria com diversos bancos centrais, inaugurando cubos de inovação do BIS em Toronto, no Canadá, Londres, Inglaterra, Frankfurt, na Alemanha, Paris, na França e Estocolmo, na Suécia, ou seja, na Europa e América do Norte, Hemisfério Norte. Isto remete-nos para um diagrama que criámos há algum tempo. Vale a pena parar o vídeo e estudá-lo um pouco. No dia 10 de agosto de 2020, divulgámos que o BIS, junto com os G20, os 20 países mais ricos do mundo, lançaram um concurso para empresas desenvolverem tech sprint, aceleradores tecnológicos, neste caso aceleradores de tecnologias financeiras. E através da tradução do documento Presidência Saudita do G20 e do Cubo de Inovação do BIS sobre o progresso feito na iniciativa G20 Tech Sprint, descobrimos que 20 equipes foram selecionadas de entre 128 inscrições oriundas de 35 países para desenvolver novas tecnologias para enfrentar os desafios regulatórios e de supervisão. Ou seja, os bancos centrais querem controlar, regular, supervisionar toda a humanidade cada vez mais e melhor. Os vencedores do Tech Challenge, desafio tecnológico, foram anunciados pelo Banco Privado BIS no dia 2 de novembro de 2020 e divulgados pelo canal Daniel Simões no artigo do dia 5 de novembro de 2020, intitulado "O Cubo de Inovação do BIS e a Autoridade Monetária de Hong Kong anunciam os vencedores do Tech Challenge". Simultaneamente à multiplicação de cubos de inovação do BIS no Hemisfério Norte e ao investimento no desenvolvimento de fintechs e tech sprints, tecnologias financeiras de bancos centrais e aceleradores tecnológicos de bancos centrais, vemos o BIS, o Banco Nacional da Suíça e a SIX anunciarem sucesso no experimento de CBDC, moeda digital de Banco Central, no projeto Helvétia, definindo ativos tokenizados em dinheiro de Banco Central, como divulgado no artigo do canal Daniel Simões no dia 2 de dezembro de 2020. O fim do dinheiro em espécie, ou seja, o fim das notas e das moedas para dar lugar a dinheiro unicamente virtual controlado pelos bancos centrais, atingirá negativamente as mais de 2 bilhões de pessoas calculadas pelo Banco Mundial, que além de não possuírem conta bancária, possuem poucos ou nenhuns conhecimentos tecnológicos. No estudo do Banco Mundial financiado pela Fundação Bill e Melinda Gates, intitulado The Global Findex Database 2070, a base de dados global de índices financeiros de 2017, medindo a inclusão financeira e a revolução fintech, cuja tradução resumida foi trazida no artigo do blog do canal Daniel Simões no dia 27 de julho de 2020, intitulado 2 bilhões de pessoas sem conta bancária, o plano dos bancos para atrair todos para o controle tecnológico absoluto do monopólio financeiro, e analisada esta tradução no vídeo 2 bilhões sem conta bancária, a armadilha, fim do dinheiro físico e controle tecnológico absoluto no dia 29 de julho de 2020, descobrimos nesta tradução que a maior parte destas 2 bilhões de pessoas são pobres, que o sistema bancário está estudando como atrair todas essas pessoas para dentro do sistema bancário de forma a torná-las alvos de créditos bancários de tetos elevados, dificilmente pagáveis por estas pessoas e super facilitados de serem aprovados. Já vimos no artigo Esquema Internacional de Enriquecimento chega ao Brasil como PEC 10-2020, publicado no dia 4 de maio de 2020, um trabalho em conjunto do canal Daniel Simões e da Maria Lúcia Fattorelli, coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida. Nós vimos como é que tudo isto é um esquema internacional
para transformar todos estes créditos impagáveis em papéis podres, ou NPLs, Non-Performing Loans, ou empréstimos sem performance, ou seja, sem movimento, que não foram pagos, os quais, papéis podres, posteriormente serão pagos aos bancos, com juros e correção, pelo próprio Tesouro Nacional com dinheiro público, o dinheiro dos impostos dos brasileiros. Enquanto os bancos centrais anunciam sucesso com moedas digitais de Banco Central, simultaneamente os mais pobres são atraídos para dentro do sistema bancário para serem alvos de toda uma parafernália de tecnologias de controle e de geração de dívida do novo império global das fintech dos bancos centrais. O poder transnacional do complexo sistema fintech dos bancos centrais é fortalecido e ampliado com a multiplicação dos cubos de inovação do BIS no hemisfério norte. O comunicado de imprensa do Banco Privado BIS, o Banco Central dos Bancos Centrais, intitulado O Cubo de Inovação do BIS estabelece programa de trabalho anual e lança rede de inovação, publicado no site do BIS no dia 22 de janeiro de 2021, foi traduzido pelo canal Daniel Simões e publicado na forma de artigo, intitulado Cubos de Inovação do BIS sendo plantados na Europa e na América do Norte, e publicado no dia 29 de janeiro de 2021, no qual nos é explicado que todo este processo de cubos de inovação do BIS foca nos seguintes 6 temas: Subtech, tecnologias de supervisão; RegTech, tecnologias de regulamentação; infraestruturas de mercado financeiro de próxima geração; moedas digitais de Banco Central; finanças abertas; finanças verdes e segurança cibernética. No documento, Benoît Cœuré, chefe do Cubo de Inovação do Banco Privado BIS, deixa claro que este programa de trabalho explora maneiras práticas de aproveitar a mudança tecnológica em benefício dos bancos centrais e criar bens públicos para apoiar o sistema financeiro global. O tipo de apoio com bens públicos a que o sistema financeiro se refere diz respeito às leis que têm vindo a ser aprovadas relacionadas aos bancos e aos chamados GSIBs, ou bancos grandes demais para falir, que prevêem a utilização do Tesouro Nacional para salvar instituições financeiras. Como temos vindo a alertar, o cenário pseudo-pandémico visa essencialmente mudar a percepção da realidade dos indivíduos, controlar os seus movimentos físicos e gerar dívida nos cidadãos, nas famílias e nas empresas, de forma a subjugar ainda mais as populações aos bancos. No caso particular do Brasil, já estamos assistindo ao maior roubo da história, com R$1 trilhão sendo direcionados para a remuneração diária da sobra de caixa dos bancos por parte do Banco Central, pagos com títulos de dívida do Tesouro Nacional. Também R$1 trilhão direcionado para a regulamentação da securitização dos papéis podres, a qual, com correções inflacionárias, poderá chegar a vários trilhões. E ainda temos R$1,2 trilhões direcionados como pacote de ajuda aos bancos, anunciado no dia 23 de março de 2020, exigindo uma garantia de 85% do Tesouro Nacional para cobertura da inadimplência. A série de projetos e grupos de trabalho desenvolvidos pelo Cubo de Inovação do BIS são os seguintes: o G20 Tech Sprint, o Projeto de Infraestrutura Digital Fundamental, o Projeto Helvetia, o Tech Challenge e o Projeto Rio. Todos estes projetos visam subjugar as nações, através da dívida e do controle tecnológico absoluto, ao sistema fintech dos bancos centrais, mais precisamente aos acordos da Basileia, também conhecidos como Basel III, e ao Código Global de Câmbios, conhecido como FX Global Code. Bem-vindos ao novo império global das fintech dos bancos centrais. And with this now we